Oi, oi, boa noite. Oi, Aline. Oi, Rosário, Kelly. Um beijo para quem tá entrando agora. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Organize Sem Frescuras. E hoje tem uma convidada muito especial. É uma pessoa que eu conheci há uns anos atrás, numa palestra que ela deu, num congresso que eu estava lá em São Paulo, de Personal Organizer. E eu fiquei encantada com tudo que ela falou, sabe? É uma história assim, de superação de vida e é um jeito diferente de a gente organizar a nossa vida. Porque o que eu falo, né? Às vezes a gente tem tantas coisas na cabeça e não sabe nem por onde começar a se organizar. Eu, principalmente, a gente vai conversar muito com a Liz, eu quando tô com muito trabalho, eu tô com muita coisa pra fazer, o que eu gosto? Eu gosto de sentar e tentar, né, depois a gente vai conversar com a Liz, fazer o meu mapa mental, sabe? Porque aí eu consigo ramificar os meus pensamentos e fica muito mais fácil eu memorizar tudo que eu tenho que fazer e fica muito mais leve. Então, deixa eu ver se a Liz já entrou aqui. E a gente vai bater muito papo hoje sobre isso. Ah, tá aqui, a Liz. Deixa eu adicionar. Tô aguardando agora. Então, vocês vão conhecer um outro lado da organização, que é a organização mental. Na verdade, você faz... Oi, Liz, Olá! querida! Muito prazer! Nossa, quanta honra! O prazer é Imagina, todo eu que estou meu. super honrada. Hum, Nossa, Liz, então em qual é um POB que você prazer. me conheceu? Eu estava Então, foi acompanhando você num... contar a história. Olha, eu conheci você numa conferência de personal organizer lá atrás. Era bem no comecinho ainda. Eu não lembro que número que era das conferências, mas eu acho que era número 2, 3, talvez. Não sei. Mas eu vi a sua palestra, eu fiquei encantada com essa forma de organização que é o mapa mental. E você é uma fofa, uma querida. A tua história de vida me conquistou muito. E agora, sabe o que eu acho mais legal agora na quarentena? Que a gente tem a possibilidade de estar em contato com várias pessoas maravilhosas sem sair de casa. Não é incrível? Eu fiquei. Nossa, era algo que eu já venho ensaiando, né? Numa das conferências, o José Luiz trouxe o Conrado Adolfo, então eu comecei a acompanhar, eu comecei a estudar, eu tenho lá os meus cursos online, mas é incrível, porque, por exemplo, um treinamento que eu costumava dar das 9 às 18, um dia todo, eu consegui compactar das 8 horas de carga, agora eu consegui compactar em 5 horas e meia. E eu não deixei gravado as dinâmicas de grupo, porque eu achei que não fazia sentido. E não é que nessa versão online dá para aplicar, e eu falei, nossa, Incrível. ele funciona assim também. Porque tem uma hora que eu falo assim, ok, agora a gente vai fazer um exercício, e a hora que termina o tempo, eu peço para todo mundo pegar a folha e virar de cabeça para baixo para ninguém olhar o do outro. Eu não Aham. preciso dar esse comando, porque aqui ninguém vai ver a Aqui folha do ninguém outro. cola. Maravilhoso. Eu achei incrível. E tem cada Maravilhoso. ferramenta bacana. Nossa, muito 10, muito 10. Incrível. Eu tô amando fazer live também. Na verdade, eu sempre gostei de fazer live, mas agora a gente tá muito limitado, né? Então não tem para onde a gente ir, não tem palestras presenciais. Então a gente tem que fazer o que pode para construir e consumir conteúdos de qualidade também, né, na internet. Verdade, verdade. Meu pai sempre dizia que nada é 100% bom ou 100% ruim, né? Então acho que o bom dessa pandemia é que tem tanto conteúdo incrível. Assim, Incrível. lives com pessoas que falam, gente, eu sou fã dos dois. Eu falei, os dois juntos? Eu falei, não acredito. Aham. É muito Então, bom. olha, tá sendo incrível. Eu assisti a sua live com o Christian Barbosa, eu falei, ai, falei que Ai, foi incrível. O muito Christian legal. também, nossa, muito 10, muito bem. Eu Daqui a aprendo muito pouco com o a minha Christian. gata aparece, porque sempre que eu ligo a Ai, câmera, ela tum, aparece, aí eu tô assim, tentando aparecer. mas que engraçado. Quem tem gato, o gato gosta de fazer isso quando os seus donos estão ocupados, né? Eu já tenho Não, percebido em outras pessoas. e assim, aí eu tiro ela, ela volta. Aí eu falo assim, não, não tem jeito, ela vai ficar aqui junto durante a Isso live. aí. Ela vai aprender muita coisa também na live. Liz, olha só. Sim.
pessoas aqui que estão participando aqui da nossa live, eu acredito eu, que muitas pessoas não têm muito conhecimento sobre mapas mentais, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua vida, como que você chegou nesse mapa mental, de que forma que ele transformou a sua vida. Claro, claro. Rafa, gratidão pelo convite, agradeço também a presença de todos aqui. Gente, isso é incrível, porque para a gente alugar um salão de hotel, por exemplo, para colocar 230 pessoas, não seria fácil fazer isso, né? Então, pela internet é incrível o que dá para fazer. Gente, eu adoro tecnologia. E eu, por exemplo, assim, tipo, lá atrás, meu Deus do céu, há 31 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E eu fiz o meu senior year, né, o último ano do high school, do que hoje chamam de ensino médio. Só que quando eu voltei para o Brasil, como isso não era comum, o meu diploma não foi aceito. Então eu tive que refazer o terceiro colegial e fiz o cursinho também. E aí eu pensei, agora eu vou prestar vestibular, o que eu passar eu vou cursar. Só que eu passei assim, letras para estudar direito, para estudar inglês e direito. Aí eu pensei, gente, fazer duas faculdades também não é uma boa, né? E eu, assim, sempre, a vida toda, tive alma de professora. Sabe quando a professora jogava o toquinho de giz, eu ia lá na lixeira, pegava o toquinho de giz, voltava para casa e dava aula para as minhas bonecas. Então, ser Que professora graça! sempre esteve na minha alma. Só que na hora que Uhum. chegou as duas chamadas do vestibular, em vez de fazer letras e virar English teacher, eu acabei optando pelo direito. E aí eu fui indo, porque, né, direito acho que é uma profissão mais nobre, né, mais chique. Aí eu vou dar aula por hobby. Não deu muito certo. O primeiro ano foi fascinante, eu amei. Mas a partir do segundo ano eu cheguei à conclusão que eu não gosto de direito. Terceiro ano eu vi que eu acho que eu detesto direito. No quarto ano eu falei, eu odeio isso daqui. Eu falei, não aguento mais. Aí quando eu tomei coragem, eu falei, agora eu vou desistir. Adivinha? Eu estava Ah. no início do quinto ano, ninguém me deixava desistir a essa altura do campeonato, né? Não, agora, se fosse para largar, tivesse largado antes, mas agora não. Agora você já está na reta final, termina e Sim, depois faz o que você quiser. E eu falava assim, eu não aguento mais, isso aqui não é minha vida. Então, foi quando me sugeriram fazer mind mapping. Mind o quê? Mind map é aquela técnica que acelera o aprendizado, que você trabalha com os dois lados do cérebro, te ajuda a tirar notas altas, entendeu? Hein? Aí nós pegamos um livro de direito, a matéria de direito civil, a gente tem uns 5 anos da faculdade, então são com os mesmos professores. Aí a professora falava, não case, não separe, não morra até o quinto ano. Que a gente ia estudar direito de família. Então, divisão de bens, herança, não sei o que, partilha, não. Tinha que esperar até o quinto ano. E como antigamente a segunda fase do AB era oral, então nós tínhamos provas bimestrais em direito civil, orais, para ir treinando essa desenvoltura. Então, chegou quinto ano, primeira prova bimestral, termina a prova, assim, prova oral é só assim, você e professor e você. Então, tipo, para onde você estiver olhando, né, a professora estava olhando para você. Aí ela vira e pergunta o que foi que aconteceu. E eu assim, que será? Assim, tipo, por que será que ela tá me perguntando isso, né? E eu lá, preocupada. Eu falei, não, porque eu dou prova para você há 5 anos e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, um raciocínio lógico jurídico, uma visão ampla de defesa. E no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade. O que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando direito, mas eu descobri uma fórmula, né, de absorver esses conteúdos e reproduzir em provas, exames e assim por diante. Então, eu tirei um 10 naquela prova, tirei um diploma no final do ano, e aí os colegas falaram, agora vamos prestar OAB. Eu falei, imagine que eu vou prestar OAB. Mas eu falei assim, eu quero distância desse universo, né? E aí, ele falou, não, mas agora que você se formou não custa nada. Eu falei, sabe quanto custa a inscrição? E o pior, e se eu passar? Sabe quanto custa manter a carteirinha? Eu falei, não. Mas digamos que Maria vai com as outras, eu acabei me inscrevendo e um belo dia do tipo, até domingo. Domingo? Domingo?
Domingo a gente. Acho que travou. Ai, travou. Ali saiu. O que será que aconteceu? Ai, bem no papo que eu só vi o final da história. Peraí, vamos lá. Liz? Tá vindo, tá chegando, tá chegando. Aê, Voltou! voltou! Mistérios da Eu ainda tecnologia, de falei assim, ai, repente. agora que eu quero saber o final dessa história. Ah, não, eu achei, naquela época tinha o Jô Soares, no começo do programa dele, ele colocava assim, parecia assim, anedotas de provas vestibulares, e eles comentaram de uma bacharel que ela estava prestando a prova e aí a banca perguntou, né, qual que é o prazo para contestação? Ela, 24 horas. Para embargos de declaração, 24 horas. Para ação civil pública, 24 horas. Aí ele falou assim, pelo visto a senhorita não conhece nenhum prazo. Em compensação, não perco nenhum deles. Porque o que acontece? Estudando direito, como não é uma ciência exata, é, é muito difícil você tirar zero na prova, porque você tem que defender uma linha de raciocínio, que eles chamam de raciocínio lógico-jurídico. Então, normalmente existe a corrente majoritária, então a maioria interpreta dessa maneira, mas tem a corrente minoritária que também fala, defensável. Né? Então, eu lembro que o que ela falou foi isso. Meu, porque assim, contestação são 15 dias. Tem outros que são 2 meses, 6 meses. Assim. Gente, é um monte. Qual que é o menor? É 24 horas. Né? 24 horas é o menor prazo. Então, a gente estuda direito civil e direito processual civil. Anos depois que eu fui entender que direito civil é o quê? E direito processual civil, como? Então, o que você tem direito, mas como exercer esse direito? Você pode até ter o direito, mas se você não exercer de acordo com as regras previamente definidas, você perde esse direito. Então, desenvolver esse raciocínio é muito importante. E eu lembro na aula de sociologia que a professora falava que, pelo menos quando a gente está no mundo do direito, existem princípios, né, princípios fundamentais. Então, por exemplo, se um acusa, o outro tem o direito de se defender. Se um apresenta prova, o outro tem o direito de apresentar uma contraprova. Se um fala 30 minutos, o outro pode falar 30 minutos. Então, existe, como se diz, um equilíbrio. Mas na sociologia, o que a professora comentou? Socialmente, a gente olha, acusa, julga, condena e executa. Então, sem ouvir o outro lado. Né? Eu falei, olha, é verdade, né? A gente nem percebe. E muitas das vezes, assim, tem tantos mal entendidos que falei, puxa vida, se soubesse, se tivesse ouvido, né, não seria assim. Então, eu comecei o mapa mental nesse desespero, que eu precisava. Gente, a PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é muito cara. Né? E eu tinha passado na USP, que era gratuita. Então eu fico assim, eu não sei por que eu prestei. Eu acabei seguindo direito, porque os códigos eram carésimos. Eu lembro assim de carregar os códigos e de ônibus para a faculdade, e aí alguém se oferecer para carregar eles. Mas será que a pessoa quer roubar o meu código? Mas vai fazer o quê, né? E eu tô em pé aqui bloqueando a saída dela. Então, não tem como ela passar por mim. Então, eu acho isso incrível que no Brasil as pessoas são muito solidárias, né? Então, Sim. já que ela estava sentada, ela se oferecia para carregar o que estava pesado. Eu falei, hoje você tem tudo no celular, você não precisa mais ficar carregando aquele monte de códigos pesados. Nossa, e era muita coisa, né? Muita, muita coisa. Eu E vi quando quando. eu fazia faculdade, meu bloco era do lado do pessoal de direito. Nossa, eles levavam aqueles livros Nossa. dessa grossura, Deus, gente. E eu levava umas malas assim, né? Porque o que acontece? O pessoal é todo assim, super sisudo, todo social, né? Aham. Senhor, doutor, não sei o quê. E aí eu não, eu ia de moletom, tênis, camiseta para a faculdade e com um kit enorme de canetinhas coloridas. E como Adoro. eu sou baixinha, eu sempre sentava perto da lousa para poder enxergar.
Então, o pessoal passava, né? Entrava, passava por mim, aí vinham. Educação artística fica no outro campus, né? Eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Depois a gente compara as notas no mural. Pode deixar. Então, assim, eu descobri os mapas mentais há 25 anos atrás, né? E aí eu comecei a usar realmente todo dia para todas as aulas em todas as matérias. Só que no começo, gente do céu, eu ficava perdida. Eu só sabia que tinha que começar com um tema central, tudo bem. Aham. Aí o professor chegou, o tema da aula de hoje é ação civil pública. Eu falei, ótimo! Então eu escrevi ação civil pública. Aí ele começou a explicar a matéria, eu abri, né, uma primeira categoria de informações e fui detalhando, fui anotando palavras-chave. Acabou a aula. Como assim acabou a aula? Ele mudou de tópico principal, porque eu tinha um tema central, um tópico principal, um monte de detalhes e o resto do papel tudo em branco. Eu falava, gente, eu não estou conseguindo enxergar como que é o que é importante, o que é detalhe. Assim, parecia tudo uma grande, sabe, maçaroca, era tudo assim, uma coisa só. Sim. Então, hoje, quando eu vejo alunos, falam assim, ai, mas eu não sei escolher a palavra-chave. Ai, no começo eu também não sabia escolher a palavra-chave. Na dúvida, eu anotava um monte de palavras. Mas aí, conforme você vai conhecendo sobre o assunto, fica mais fácil, né? Então, você partir do tema central, dividir em categorias de informações, e dentro de cada categoria, hierarquizar o conteúdo, em que o que é mais importante, mais relevante, fica próximo do centro, o que é detalhe vai ficando longe do centro. Então, é uma forma visual de organizar aqui as nossas ideias, né, de maneira que você tenha essa visão do todo e porque a gente, assim, pode organizar por ordem cronológica, ordem alfabética, ordem, né, mas quando a gente organiza por ordem de importância, fica muito mais, tipo, fica muito mais claro essas informações, né? Então, quando o Certeza. pessoal fala, ah, mas tá, como que é? Fazer uma tempestade num copo d'água. É alguém que pegou um detalhezinho daqui, inflou e trouxe aqui no centro e fez disso, né, uma coisa muito grande. Mas dependendo da empresa que você trabalha, de repente eles mudam alguma coisa, né? Por exemplo, a próxima, né, a conferência que a gente chama, né, de POB, a Conferência Person Organizer Brasil, originalmente ia ser presencial, né? Agora com tudo isso virou digital. Então pode ser que tem gente que com essa mudança, o trabalho, a pendência que ficou, que era uma coisa tipo, era um detalhe, agora ficou uma coisa grande. Então, ai meu Deus, você sai assim se descabelando, meu Deus, sabe o que que eu Aham. faço, né? Por isso que para cada pessoa o mapa vai ter uma dimensão diferente, né? Então, mesmo que duas pessoas assistam uma mesma palestra, participem de uma mesma reunião, provavelmente o mapa mental de cada uma vai sair diferente, né? E aí o que É, eu... Uhum. não, eu só ia perguntar assim, que o mapa mental é para todas as áreas, né? Inclusive para até montar uma lógica na própria casa, né? Limpeza, cronograma de Isso. organização. Porque o que que acontece, Liz? O que eu recebo muito de várias pessoas às vezes a pessoa tá num caos na casa dela, uma bagunça, e ela não sabe por onde que ela vai começar, porque ela pensa assim, eu vou Hum. organizar a minha casa, mas a minha casa gigantesca, tem cozinha, tem banheiro, tem quarto e taralá. E saiu de volta. Volta a lista. Gente, vamos fazendo algumas perguntas, porque aí no final eu vou pedir para ela responder. Aí, voltou. Liz, tá vindo, gente. Voltei! Voltou, Liz, não suma, não suma. Gente, eu tenho feito várias lives, mas eu nunca tive essa situação de ficar caindo. Ah, mas esse é o charme das lives. Como que é? Quem sabe faz ao vivo, né? É Então, isso mesmo. vambora. Mas então, É, como eu estava até voltando, né? Eu falei que as pessoas, às vezes, elas estão naquele caos da sua própria casa, da sua própria vida, e não sabe por onde sair, não sabe por onde começar a se organizar. Aonde que entra o mapa para facilitar esses pensamentos e como que ela pode ter uma visão geral de tudo?
Eu gosto de fazer em duas etapas, né? Uma primeira etapa, fazer tipo um dumping de ideias, sabe? Você fazer um download de ideias, fazer um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, ou como que o pessoal chama? É torrode parpites, que você vai parpitando, parpitando, né? Até que um parpite dá certo. Então, como no caso da casa, melhor coisa é desenhar a sua casa, né, ou desenhar lá o seu apartamento, porque ele sempre começa com uma imagem que represente o tema, né, o tema, né, com o tema mesmo por escrito, né, e aí você pode usar diferentes critérios. Então, no caso de casa, eu acho que um dos critérios mais comuns seriam pelos cômodos, né, então como se diz, área, né, cada ramificação do mapa mental poderia ser um cômodo da sua residência. E aí, de cada um deles, desdobrar detalhes do que precisa fazer em cada um deles. E o que eu costumo associar é o mapa mental com o Google Earth. Não sei se o pessoal já teve a oportunidade de brincar, né? Aí você clica lá no Google Earth, de repente você começa lá. Sistema solar, opa, zoom in, Via Láctea. Então, porque a gente faz assim, uma forma de você organizar informações em que você pode fazer um zoom in para ver detalhe ou um zoom out para olhar o todo. Então, você pode ver lá, opa, Via Láctea está dividida em vários planetas. Aí você vai lá e escolhe planeta Terra, aí vê que o planeta Terra está dividido em 5 continentes, aí você faz lá um zoom in, opa, o continente americano ainda é dividido em 3. Aí você faz lá um zoom in, Brasil, né, ou melhor, América do Sul, aí faz outro zoom em Brasil, que está dividido em vários estados. Então, É como se por fosse uma exemplo, caixona e várias caixinhas. isso mesmo. É que nem sabe aquelas bonequinhas que vão ficando uma dentro da Aham, outra, sim. né? E aí, o que você pode fazer? Com essa visão geral da sua casa como um todo. E aí, por exemplo, você pode pegar um cômodo específico, sei lá, cozinha. Coloca a cozinha no centro e faz um zoom in em cozinha. Então, você tem desde os, como fala, diferentes equipamentos que você tem dentro da cozinha, então, né, geladeira, fogão, etc. E você tem lá as louças, você tem utensílios domésticos, tem aparelhos, né, então você pode ir dividindo, né, e organizando, né, para ter esse todo e ver o que eu vou agora colocar um holofote. Eu vou dar um zoom in e vou ver né, essa área detalhadamente. Por isso que com esse universo de casa, uma das sugestões é você fazer compras usando. Só um instante. Gente, aquelas, estou com uma vontade de espirrar. Passou. Espirra, Então, espirra que vai por bem. exemplo, montar uma lista de compras. Só que o que você vai comprar? Né? Então, parte de uma organização inicial que seria o cardápio da semana. Né? Então, poderia ter lá cardápio da semana e ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Né? Então, o que pretende cozinhar durante aquela semana para então, a partir disso, montar a lista de compras. Aí pode ter uma lista de compras de supermercado, uma lista de compras de feira, porque se olhar todo o supermercado, ele está organizado de maneira categorizada. Então tem uma categoria de um corredor lá de bebidas. Aí pode ter assim, um lado bebida alcoólica, outro lado bebida não alcoólica. Aí você vê na não alcoólica tem lá sucos, tem os gasosos, tem água. Então você vê que, né, vai diferenciando. Aí você vai lá na água, tem garrafas, né, de 1,5 litro, tem garrafas menores, tem com gás, tem sem gás, tem saborizada. Então assim, aí você vai indo nos detalhes, né, e vem e vê o todo. Por isso que, com certeza, numa casa, nossa, tem zilhões Muitas de situações ramificações. para a gente usar. Né? E quando você Sim, tem a visão do todo, é que fica mais fácil, mais assertivo priorizar. Porque quando você tem uma informação parcial, você só está enxergando parte, você prioriza algo que quando você olha o todo, opa, aqui tinha algo que eu não tinha percebido. Então, realmente, quando você mapeia, né, e vê o todo, você consegue priorizar de maneira bem mais assertiva. com certeza. E como que uma pessoa que nunca fez mapa mental?
ela pode fazer o seu mapa mental, mas de que forma que ela pode começar de uma forma mais fácil a fazer o seu próprio mapa mental? Precisa de algum aplicativo, papel? O que, que precisa para a pessoa sentar e fazer o mapa mental da vida, né? Porque não é só casa, é para tudo. Isso mesmo, por isso que eu tenho até uma hashtag que eu falo mapas mentais para a vida, porque tem Para lá vida. mapas mentais, eu sigo a hashtag mapas mentais, raramente eu encontro um mapa mental. Eu encontro vários diagramas, esboços, esquemas, mas mapa Mas mental nada de mesmo mapa não. mental. Mapa Não, e eu tô mental raiz. adorando. É, isso, eu tô adorando que tem vários alunos meus que entraram, eu falei assim, vamos fazer uma chamada oral, pedir pro pessoal Ai, que escrever. legal! Que Ai, máximo! Sejam então, eu tenho, bem-vindos. inclusive, um amigo, Adrián Cotin, que é da Venezuela. Bem-vindo! Você tá aqui? Então, Ai, que legal! não, porque nessas minhas andanças, depois da faculdade, eu fui fazer bolsa de estudos no Japão. Então, eu usei o mapa mental para estudar o idioma japonês. Né? Eu tenho vários pedidos para eu voltar da aula de inglês. Né? E eu falei assim, acho que eu vou montar um curso de inglês. Eu vou ajudar o pessoal a fazer mapas mentais para estudar inglês, né? E tive uma época assim que eu fui para o Japão, depois do Japão eu fui morar na Venezuela, aí eu voltei para o Brasil. Então eu tenho assim vários amigos. Eu tenho uma outra amiga que ela é venezuelana, mas com o caos que tá a Venezuela, ela tá morando em Costa Rica. Então, ai, olha só, a querida Irene também, muita gente. Beijinhos para todos. E o que que a Um gente beijo, gente. precisa? Basicamente é papel e caneta. Então, do tipo, um Ó, tem um papel pessoal que tá branco. perguntando. Para fazer, para você mostrar um exemplo de mapa mental. Você tem algum Ótimo. exemplo para ficar Eu mais tenho fácil? vários exemplos, né? Então, inicialmente, mapa mental tem que ser feito com cores. Então, você ter canetas coloridas e folha de papel é passo original, né? Existem softwares, existem aplicativos e tem muita coisa. Então, eu tenho, por exemplo, uma pequena fortuna em canetinhas coloridas. Ai, eu Então, amo. eu estou assim com os meus vários Olha as kits. minhas. Ai, que legal! Eu estou assim com meus vários kits aqui de Meu canetinhas xodózinho. coloridas. Então, eu falo, Não, caneta tem. colorida é vida, gente. Nossa senhora, eu tenho muitas. E eu amo as que apagam também, que são coloridas e elas apagam. Então, eu tenho aqui um monte de canetinhas coloridas. Quanto mais cores tiver, melhor. E Uhum. como se diz, o passo seguinte é colocar as ideias no papel. Por isso que eu falo que eu gosto de colocar em duas etapas, porque a primeira é fazer esse brainstorm de ideias, né? Você jogar todas as ideias no papel para ver como organizar. Porque quando está na cabeça, você fica meio que imaginando, mas a hora que você coloca tudo no papel, opa, aí sim, Ô, né, Liz, passar limpo tem como para você dar um categorizar. exemplo? Vamos fazer de conta que você vai Sim, fazer um mapa mental para a gente ok. acompanhar, porque é difícil, assim, até que o pessoal tá ao vivo, até para a gente acompanhar melhor o seu raciocínio, fica mais fácil. Então, deixa eu ver, como o mapa mental ele fica aqui no Insta, ele fica invertido, vamos fazer de assim. Ok, então Oh, vamos que lá. fofo. Então, a primeira coisa é partir de um tema central. Então, este daqui é o mapa. Então, o Uhum. centro, esse aqui é sobre as leis dos mapas mentais, né? Então, o Tony Buzeno, o criador da técnica, já falecido, ele outorgou algumas leis. Então, a gente coloca imagem, né? Então, eu coloquei, tipo, a balança para representar leis, né? E como são as leis dos mapas mentais, então ele é baseado no funcionamento cerebral, eu coloquei cada hemisfério do cérebro de um lado. E repare, cada categoria de informação, ela vai partindo do centro e você vai ramificando e colocando os detalhes. Então, a gente sempre escreve em palavras-chave, letras de forma. É importante você usar cores, mas não é para usar cor de qualquer jeito. Ilustrar sempre que possível. Não, a minha palavra-chave aqui tá linda, essa chave, né? Então, na realidade, Tá você precisa fazer perfeito. ilustrações, né? Sempre que possível, e Olha que usar as interessante. cores de maneira
codificada, né? De uma maneira assim que não é usar só por usar, é usar de maneira categorizada, uma maneira Tipo, verde é para uma organizada. coisa, vermelho para outra, azul para outra, porque Isso daí você já mesmo. sabe o assunto, né? Então, esse daqui, por exemplo, foi o primeiro. Vamos virar para cá. Foi o primeiro mapa mental que eu vi na minha vida, que a gente fez sobre o livro, né, Direito de Família, e cada capítulo foi uma ramificação. E aí, dentro do Muito bom. capítulo, a gente foi detalhando as informações e, sempre que possível, ilustrando. Então, imagina, eu no 5º ano da faculdade, quando eu olhei isso daqui, eu tive uma péssima primeira impressão. Porque eu olhei tudo coloridinho, cheio de desenho, parece coisa de criança. E eu falei assim, olha, apesar da minha altura, né, porque eu sou baixinha, eu falei assim, eu já sou gente grande, eu não brinco mais com canetinhas coloridas, porque eu achei isso ridículo. Eu falei, como é que, sabe, esses desenhos assim, eu falei, olha, eu agradeço muito, né, a sua boa intenção, mas eu estudo direito, e direito é uma coisa muito séria. Eu falei, não, mas o mapa mental também é. Não parece. Parece coisa de criança. E aí, na faculdade, são aquelas cadeiras com braço de apoio. Então, assim, eu ia escrevendo, aí acabava. Então, as minhas anotações, eu falava, ai, meu Deus. E quando a canetinha caía no chão? Que eu sou muito grande, né? Então eu ficava assim, ai meu Deus, eu não alcançava. Eu tinha que levantar, sair, agachar, pegar, voltar, sentar. Eu ficava, ai meu Deus, as minhas canetinhas caíam no chão direto. Então quando a gente trabalha com esferográfica, com várias cores, é Muito maravilhosas. mais fácil. Isso, então, por exemplo, e serve para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer nacionalidade, né, de qualquer área. Então, é claro, eu como mãe, né, meu sonho é minha filha usando mapas mentais para tudo. Só que ela acha que mapa mental é chato. Eu, Mas eu acho que então, quanto antes a gente ensinar os nossos pequenos, melhor, né, Liz? isso mesmo. O Christian Barbosa disse que a mãe dele ensinou para ele com 7 anos de idade. Então, desde os 7 aninhos, então, para o Christian isso é, tipo, é natural, Fácil, né? fácil. É fácil, né? Colocar cada coisa, cada informação na sua caixinha, sabe? Na sua categoria de É que eu acho que informação. o mais difícil é você realmente tirar e organizar tudo ali em categorias, em assuntos, ramificações. Uma criança, por exemplo, agora você pegou o exemplo de uma criança. Como que a gente pode ensinar os pequenos a fazerem um mapa mental, assim, com desenho, com assuntos assim relacionados à escola, dia a dia? Por exemplo, hoje minha filha está com 10 anos de idade. E no começo do ano ela falou, mamãe, me ajuda a fazer um mapa mental de pronome? Eu falei, claro, 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 conta comigo, vamos lá. Aí eu pensei, por onde que a gente vai começar? Então, o que que nós fizemos? Começamos por uma visão global, esse geral. Lá vamos nós, o outro lado. Aí, qual foi o tema que a gente escolheu? Vida de estudante. Então, nessa vida de estudante, né, ela já passou pelo ensino infantil, tá no ensino fundamental, que se divide em fundamental 1 e 2, ensino médio, depois vai ter ensino superior, pós-graduação, cursos extras, então, tanto na Deixa categoria de Liz, só esportes. para aqui, só para a gente entender melhor, só para dar um exemplo aqui. Extra, né? Uhum, Olha só que legal. isso. Puxou esporte, idiomas, e aqui embaixo, antes, artes, Artes. lógico. Aí dos esportes, aí puxou mais uma ramificação: natação, Detalhou ginástica, para. futebol, que são esportes. Isso Idiomas, mesmo. inglês, japonês, espanhol. Artes, Uhum. Música, música, instrumento. dança, então tem, Balé. aí ela colocou ritmos, então por isso que assim, qualquer época dá para começar a fazer mapa mental. Aí como ela está no ensino fundamental 1, no 5º ano, então o próximo mapa foi 5º ano, então a gente fez um zoom in nesse de cá. Então, o tema central foi um caderno, para representar, né, o estudo do ensino fundamental 1, 5º ano. E o que que a gente colocou aqui? As matérias.
Uhum. Então tem língua portuguesa, matemática, inglês, ciência, história. Aí ela começou a colocar o nome das tias, né, das professoras, o professor aqui de música, e cansou. Então, depois disso, ela cansou. Leva muito tempo, ela ficou cansada. Então, aí eu que continuei sozinha. Eu fico pegando esse meu moral e eu vou montando e desmontando ele. Então, aí o que eu fiz? Um zoom in em Ensino Fundamental 1, do quinto ano, da matéria Língua Portuguesa, gramática, especificamente em pronomes. Então, aí a gente ramificou todos os pronomes e, por exemplo, aqui eu adaptei para mapa mental o pronome pessoal. E aí, por exemplo, palavras que são repetidas, elas ficam hierarquicamente antes, né? Que são hierarquicamente Uhum. superior. Então, como é pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo, a palavra caso repete, então veio primeiro pessoais, depois de pessoais caso, que aí se bifurcou para reto e oblíquo. Aqui, né? É melhor ficar Nossa, lembrei indicando, muito né? de anos atrás agora. E aí eu vi, só depois que eu vi que eu fiz errado, porque ele se divide em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e em número, singular e plural. Aí, conforme eu fui fazendo a revisão desse mapa, singular e plural, na realidade, o número, ele não está no mesmo nível hierárquico que pessoa, número é um detalhe. Então, de primeira pessoa, Ah, aí se ramifica para singular e plural, né? Então, por isso que eu entendi. digo, simplesmente eu, duas letrinhas, e, u, é, é pronome pessoal do caso reto de primeira pessoa, aí é que vai subramificar do singular, Mas né? só o jeito Então, que você fez aí, Bi, já super ajuda, né? É que agora você já pega dos detalhes, mas só o fato de você abrir o isso. leque já super Uhum. ajuda, né? Tanto é que quando eu dava aula em cursinho preparatório para concurso público, o pessoal falava, Liz, eu entendi, né, que eu construir o meu próprio mapa mental é melhor para o meu cérebro, né, para o meu, porque a hora que você constrói o mapa mental é que se dá o processo de aprendizagem, onde você Uhum. vai trabalhar essas habilidades cognitivas. Então, panela, a gente vai colocar onde? Na sala, no quarto, no banheiro. Não, panela é na cozinha, né? Então aí você faz o zoom in na cozinha e vai o quê? Que lado da cozinha, né? No armário, em cima da pia. Então, assim, a gente vai Você começando a. vai eliminando. Isso, e aí você vai, tipo, é aquele ajuste fino, né? Onde que a gente vai guardar, né? Será que é melhor com tampado ou sem a tampa? A gente empilha todas as panelas? Eu lembro uma vez que a gente empilhou, ficou minha mãe de um lado e eu do outro, e as duas assim tentando desentalar, porque as panelas elas entalaram. Meu Deus do céu! Aí teve qual personal organizer que criou acho que foi a Paula que criou um negócio que parece um tecido que você Ah, coloca eu e sei. ele não fica preso, não fica entalado. Eu falei, Ela até me deu de presente, não sei se foi ela ou outra pessoa organizada, me deu de presente também para colocar entre as panelas, né? isso, para não acontecer isso, né? Eu falei, gente do céu, agora eu tô vendo utilidade naquele produto, porque no Você virou. começo, quando eu vi a palestra, eu achei interessante, mas na prática eu falei, aquilo é necessário. Aham. Né? Por isso que a gente vai fazendo esses ajustes finos e conforme você vai fazendo a revisão, essa lógica, se não fizer sentido, fica estranho, né? Por isso que aí conforme eu fui explicando, eu falei, tá errado o mapa, né? E o que que acontece? Prova de múltipla escolha é exatamente isso, né? Por exemplo, o enunciado vai fazer uma pergunta, né, nessa linha. Aí vai lá, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e E. Então, quando você tem a visão do todo, se a pergunta foi daqui, só pode ter alternativa que seja derivado daqui, né? Uhum. Então, quando eu prestei o exame da ordem,
É, a primeira fase é a múltipla escolha, então eu fui ticando, ticando, ticando. Na hora de entregar, disse que não pode. Eu, como assim não pode entregar? Tem uma regra, você tem que ficar no mínimo X tempo dentro de sala de aula. Ah, é? Eu faço o quê? Volto para a carteira. Eu assim, e agora? Né? Então tinha hora assim, que eu tirava um cochilinho, aí daqui a pouco eu começava a ficar lá, sabe quando você fica em cima da mesa e fica lá, fazendo, e eu falei assim, até que podia entregar, eu fui embora. Aí uma amiga me liga e fala assim, parabéns. Eu falei, você errou, hoje não é meu aniversário. Não, eu não tô ligando pelo seu aniversário, é que hoje foi o resultado da primeira fase da OAB. Eu falei, e daí? E daí que seu nome tá na lista. Eu não acredito, eu vou ter que prestar a segunda fase. Eu falei, meu Deus do céu. Então eu falei, gente, esse negócio assim parece que não tem fim. E aí, o que que acontece? O exame que eu prestei foi o terceiro exame em que a segunda fase da OAB foi escrita. Então, no final, tinha uma tal de peça processual, porque assim, quando eu estava na faculdade, eu fui lá na secretaria perguntar, é obrigatório fazer estágio? Não. Então eu saía da faculdade de manhã, à tarde fazia curso de tradução e interpretação de inglês, e à noite eu dava aulas de inglês, numa escola de inglês, né? Então, do tipo, eu me desconectava do universo jurídico. E aí, como eu não Aham. falava juridiquês, eu também não sabia escrever juridiquês. Então, lá, peça processual, eu não sei o que que era. Então, é que nem no caso de vestibular, seria a redação, né? A produção de texto. Uhum, E é o sim. que valia mais ponto. Então, eu não consegui passar na segunda fase. Mas eu fui quase virei uma advogada. Quase foi. Mas só para você ver na primeira fase que só o fato de você estudar e fazer a prova de uma outra forma, organização, resumindo, é um processo de organização, você Isso ganhou mesmo. tempo assim, horrores, né? Tanto é que, assim, eu tive colega de classe que passou só na quarta vez. E eu olhava assim, mas como? Né? Porque quando você desenvolve esse raciocínio lógico de organizar informações de maneira hierárquica, né, dentro das diferentes categorias, tipo, as informações têm que ir desdobrando. Por isso que a Uhum. múltipla escolha ficava assim, tipo, só pode ser essa, não, 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 Uhum. não tenho o que pensar, né? Então era tum, 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 tum. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, quando o pessoal descobre que eu sou formada de direito, a turma de concurso público fala, Liz, dá curso pra gente. Não sei o que eu falei, ai, eu quero distância desse universo. E aí, quando eu terminei a Maravilhoso. faculdade e fui bolsista no Japão, tinha que ir na área de qual você se formou. Eu falei, agora é só que me falta, eu vou ter que estudar direito no Japão. Eu falei, eu não quero isso. Ai, Liz, que saco. Então, o que que acontece? No último ano, a gente tem que escolher uma especialização. E eu escolhi direitos difusos, porque originalmente a gente tem direito privado, direito público, só que direitos difusos, eles são meio que públicos, privados, meio que se misturam, é uma responsabilidade maior, que inclui o meio ambiente, criança, adolescente, direito do consumidor e, recentemente, eles incluíram a paz. Então, eu fui nessa veia de direito do consumidor e fui estagiar no Japão, né? Porque eu falei, eu não quero ir para nenhuma universidade de direito, né? Até porque eu não sei ler e escrever, ou melhor, eu sei ler e escrever igual uma criança de 10 anos de idade. Então, assim, eu sou uma adulta analfabeta no Japão. Por isso que eu falei, não, eu quero a parte de relações de consumo. E é tão incrível que o japonês, o nível de atendimento ao consumidor é tão, 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 tão super top que para eles aquilo é tão normal que nenhuma empresa queria ficar comigo muito tempo. A gente não tem o que ensinar para ela. Eu falei, como não? Deixa só eu observar. Né? Por exemplo, no Hotel 5 Estrelas, que eles não usam essa categoria, né? Mas, tipo, para nós brasileiros compreendermos melhor, né? É hotel de luxo, no restaurante, café e chá é cortesia. Só que você não pode vir assim ir lá ver, né, se já está acabando o café, né, do cliente. Então, o que que a gente tinha que fazer? Observar de longe. E assim, enquanto o cliente está fazendo assim, ainda tem
né, o conteúdo. Mas a hora que ele fizer assim, acabou. A hora que ele descer, você tem que estar lá para, como se diz, complementar lá o Que, chá, o café. que coisa, Então, né? tipo, a excelência deles é incrível. Então, lá Que eu usei maravilhoso. para planejar o meu Moctec, que é o meu objetivo, né? Por que que eu queria ir como bolsista? Então, eu também joguei todas as ideias no mapa mental e depois transcrevi de maneira tradicional, linear. Então, Muito legal. eu falo, eu uso em todas as fases da minha vida. Assim, para quem quer fazer mapa mental, você precisa realmente ter um papel. E, por exemplo, assim, a pessoa já está num nível mais avançado. Hoje, você precisa do papel ainda ou você consegue ramificar tudo na sua cabecinha? É engraçado isso, né? Eu fiz também uma live com ou melhor, eu gravei um vídeo com o Gustavo Zanardi Chicarino, que ele escreveu uma dissertação de mestrado do uso do mapa mental em gestão de projetos. E a conclusão é que, para definição de escopo, essa técnica é muito top. Por isso que desde 2008 eu dou aulas de mapas mentais lá na FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, que é onde acontecem os cursos de pós-graduação da USP. Então, dentro da FEA, que é a graduação a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, então na pós, né, são feitos lá na FIA. E lá eu ensino essa técnica. Olha que legal! A Luciana está aqui! Lisa incrível, sempre foi à frente dos tempos. Então, a Luciana, ela na época trabalhava no WTC de São Paulo, que foi onde eu lancei o curso de mapas mentais há 2 décadas atrás, há Uau, 20 anos. uau. Então eu recuperei as fotos, e aí aqui no meu Ai, que albinho legal, foram Liz. as minhas 2 turmas do ano de 2000. E a Luciana participou, né? Muito Porque legal. Que bom. ela ajudou lá na organização e também participou. E ela também estudou na faculdade, ela também usou mapas mentais. Eu ainda vou gravar uma Maravilhoso. live com ela também. Então, gostoso é isso, que a gente vai fazendo amigos ao longo dessas décadas, né? Com certeza, Desses anos. com certeza. Com certeza. Liz, ainda sobre assim, o mapa mental, né? É, Tem algum aplicativo, se a pessoa não quiser fazer no papel e quiser começar, né? Porque hoje, né, o celular tá ali toda hora com a gente, tal, em vez de a gente ficar ali nas redes sociais, por que que a gente não pode praticar? Porque eu acho que o mapa mental é muito na prática, você tem que fazer meio que direto para você treinar ali, né? Como é que é esse Isso processo? mesmo. Então, eu até escrevi aqui nos comentários que eu gosto de recomendar o Free Mind. Então, o Free Mind, como o próprio nome diz, ele é free, ele é gratuito. Vamos Legal. colocar deste lado. Então, como todo mapa mental, a gente começa pelo tema central. No caso Peraí que eu vou aqui, o já. tema foi o software FreeMind. E aí, eu falei, o que que você quer inserir, por exemplo? Digamos que eu queira inserir um tronco, né, ou uma ramificação. Então, esse aqui é o mapa mental de como usar o FreeMind. Eu mostro 3 caminhos. Você pode clicar aqui na barra de ferramenta superior e clica no íconezinho da lâmpada. Ou lá também, clicar em inserir. E aí ele vai te dar a opção de novo nó filho ou novo nó irmão, acima ou abaixo. Então você Uhum. pode usar esse mesmo caminho pelo botão direito do mouse ou pelo teclado do computador. Então eu gravei uma videoaula para cada um dos comandos. Então, como você faz para inserir imagem, como você faz para você inserir uma nota, uma flecha para conectar uma informação a outra, como faz para você usar cores. Onde você quer colocar cores? Nas linhas, na palavra. Como marca-texto. De nível hierárquico, piscando, nuvem. Então, esse software, você tem um comando, quando a gente coloca aqui por nível hierárquico, que é na barra de ferramentas superior, clicar em formatar e layout automático. Layout automático. Aí ele faz isso. Então, ele Muito coloca bom, tudo que é nível 1 de informação azul, nível muito bom. 2 verde, nível Aham. 3 vermelho,
nível 4 em diante fica preto. E ele também automaticamente coloca o que é mais importante em fonte maior e o que vai perdendo a importância, a fonte vai ficando menor. Que Automaticamente ele máximo. diminui e ele, como o próprio nome diz, é free. Ele é Muito grátis. legal. Então você não Muito precisa bom. pagar por ele. E existem softwares para Windows, para Linux. Ah, esse daqui é para desktop, Windows, Linux e Mac. Ô, Liz, Mas sim, você dá curso? Você dá curso? sim, Como é que, sim. se as pessoas quiserem aprender a mexer, por exemplo, nesse aplicativo, eu queria que você desse, assim, uma pincelada do que você pode ajudar, divulga aí o que você faz, assim, para ajudar as pessoas. Claro, claro. Então, para quem é zerado, nunca ouviu falar de mapas mentais, dentro do meu perfil aqui no Instagram, que é lis.kimura, só clicar lá no Linktree, tem várias opções. Então, uma delas é a palestra online. Então, nessa palestra, em 1 hora, eu explico o que é mapa mental, origem, como fala, aplicações práticas, benefícios, casos de sucesso, indicação bibliográfica. Então, em 1 hora, a pessoa tem uma noção assim clara do que é mapa mental. E aí, vamos aprender a fazer passo a passo. Então, isso aí é o das leis dos mapas mentais. Então, é uma videoaula que em 15 minutinhos eu ensino as leis, como Muito fazer bom. mapa mental. E como comunicação é um desafio, né? Eu tenho o vídeo seguinte do que não fazer no mapa mental. O que é mapa mental e o que não é mapa mental. E o pior que eu falo assim, o pessoal posta, assim, e aprendi com a Alice Kimura. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu tenho plena consciência que eu ensinei mapa mental, mas não é necessariamente que a pessoa aprendeu. Então eu fico, ai meu Deus, comunicação é um desafio. E Muito aí tem bom. o do Free Mind, né? O passo a passo, que são 2 horas e meia, tem mais de 20 videoaulas, que aí eu mostro comando por comando, porque quando é novidade, você fica, ai meu Deus, como que eu fazia para inserir uma imagem mesmo? Ai, como que eu coloco o ícone? E eu cliquei no ícone errado, como que eu faço para tirar o ícone? Então, né, esses passo a passos para iniciante, que tem gente que, não sei, hoje os mais jovens já nascem sabendo coisas, né? Então eles já vão lá Verdade. direto e já vão fazendo. Mas quem precisar desse acompanhamento, aí eu tenho assim essa videoaula. E o curso, que normalmente é da presencial das 9 às 18, né? Um dia inteiro de carga horária, eu tenho ele em 5 horas e meia previamente gravados, e desde janeiro eu ofereço bônus de 5 aulas ao vivo comigo, em que Muito eu bom. então aplico as dinâmicas de grupo, né, e conduzo e faço o fechamento das atividades. Então, essa turma, que é a turma 4, as aulas estão acontecendo de sexta-feira às 16 horas, porque tem alunas em Portugal, que são 4 horas a mais. Aham. Tem aluna em Campo Grande, que é 1 hora a menos que São Paulo. Então, assim, eu estou tentando encontrar um fuso horário que consiga agradar. Só que eu tenho uma aluna no Japão que para ela é 4 horas da manhã de sábado. Eu falei, ai meu Deus, mas a gente vai ter a próxima turma, vai ser à noite, né, para que seja assim no horário mais adequado. Então, o que eu faço? Nessas 5 aulas, por exemplo, a aula 4, que é essa semana, e a aula 5 da semana que vem, que é a última, são aplicações acadêmicas e aplicações profissionais. Então, Muito nessa bom. sexta-feira, os alunos vão aprender a como resumir livro, como fazer anotação em sala de aula, como estudar muita coisa, né, em pouco tempo, né, como fazer revisões. Gente, isso é muito. É, como gerar ideias para escrever, né? Uma redação, uma produção de textos. E Ainda na mais semana que agora, vem, né, Liz? Agora que as pessoas estão estudando em casa, não tem ali, isso, por mais que tenha videoaulas, mas ali é uma coisa meio na raça, então eu acho que é uma pois é super ajuda desafiador. para quem está nesse momento Nossa, aí, né? não, E criando projetos novos. não tem uma pessoa que fale, se eu tivesse aprendido isso antes, né? Então, Exato. com certeza. E aí Eu na quero aula me da semana aprofundar que vem, mais, sabe, Liz? Eu já tenho oba, o meu mapa, assim, que me ajudou muito, eu aprendi muito. Minha vida ficou muito mais prática. Eu já consigo ter uma visão meio que, mas eu tenho que fazer isso, mas eu já tô lá, sabe? Até meu psicólogo fala, Rafa, hum. você é daquela que você vai abaixar o som, aí você já tá pensando no... Eu disse, gente, isso aí é muito mapa mental. Tanto é que eu nem respondi a sua pergunta, né? Com esse tempo, eu conversando com o Gustavo Chicarino, ele falou,
eu já nem preciso mais do papel, porque o meu Já fica. raciocínio já vai Total. tá. Aí tá. É muito E aí que automático. eu Mas percebi que precisa treinar muito isso. Muito, 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 isso, muito. isso, em 2013, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, realmente eu não cheguei a fazer o meu mapa mental no papel, porque eu pensei assim, ai meu Deus, é aquele diagnóstico que ninguém quer receber. Bem, mas vamos lá, tem tratamento. Descobri, né, no início. O plano de saúde cobre, né? Eu moro no mesmo bairro do AC Camargo, que é das maiores referências aí de câncer center aí do Brasil. Como fala? Então, assim, eu comecei tipo, pensar no meu mapa mental, eu falei, vambora. Quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente termina. Com E certeza. março desse ano completou 5 anos do término disso tudo. Então eu falo, Meu Deus. uau, Uau. né? Tanto é que na primeira conferência da POB, da Personal Organizer Brasil, eu fui a primeira palestrante da primeira conferência, porque o José Luiz, quando ele me convidou, eu falei assim, José Luiz, não vai dar, eu tô, sabe, fazendo Eu acho que foi quimioterapia. nessa palestra que eu conheci você. Jura? Nossa, eu tava Sim. assim, de turbante. Isso mesmo. Eu tava assim, super inchada. Eu cheguei a pesar 72 quilos. Eu falei assim, doutor, eu engordei. Ele falou, não, você não engordou, você está inchada. Dá na mesma, doutor, eu não entro nas minhas roupas, né? E aí eu falei assim, José Luiz, não vai dar. Eles agendaram a minha quimioterapia para o dia da conferência. De manhã ou à tarde? À tarde. Falei, então tá bom, em vez de dar palestra à tarde, você dá palestra de manhã, né? E aí depois você Maravilhosa. vai para sua Ai, você é quimioterapia. muito maravilhosa, Então, sério. E assim, ó, foi cabelo assim, voltou a nascer. muito bom, muito bom. Eu gostaria de ficar muito mais tempo falando. Eu até vou ter que dar uma desligada na live agora, senão eu não consigo salvar, porque o pessoal tá pedindo que Ok, no Instagram 1 hora. Mas assim, eu entendi. quero convidar você para vir mais vezes aqui. Foi muito bom. E mapa mental é uma coisa que a gente fica viciado. A organização é viciante, né? E formas diferentes de Uhum. organizar e da gente tirar as coisas da nossa cabeça, a gente ter uma qualidade de vida a mais, uma vida mais leve. E foi Com muito certeza. maravilhoso a nossa live. Amei a sua presença. Você é uma pessoa muito abençoada, Liz. Eu tenho vontade de você colocar você Gratidão. num potinho e deixar aqui na minha casa. Mas a hora que Linda, linda quiser, é demais. só me chamar. Eu que agradeço a gentileza do Liz, convite. Um grande eu só tenho que beijo a agradecer. E, pessoal, todos. vão lá já no Instagram da Liz para acompanhar os cursos que ela dá. Aproveitem esse momento que a gente está mais em casa para a gente fazer coisas bem úteis que vão ajudar muito, 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 muito. Com certeza. Liz, um super beijo. Obrigada mesmo, de coração. Muito sucesso para você. Eu sei que sucesso você já tem de monte. Muito mais saúde, muita saúde para você. Gratidão para todas nós. Um beijo, um beijo. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada.